Ainda tem gente que ouve rádio hoje em dia? Esses dias peguei um Uber e o cara tava ouvindo um programa de rádio. Tinha uma entrevista e depois teve uma parte com uma piada bem sem graça. Aí eu fico pensando, quem ainda ouve isso hoje em dia? Antigamente, digo até 2010, 2011, eu ainda ouvia o rádio. Mas era porque eu não tinha internet, e esse era um dos jeitos de se ouvir música. Depois que veio a internet, nunca mais ouvi. Alguns anos depois, parei de ver TV. Também, quando ouvi aquele programa de rádio, me deu a impressão que aqueles caras estavam transmitindo para ninguém. Foi a mesma sensação que eu tenho quando vejo um vídeo bem velho do YouTube, onde a pessoa tá toda animada jogando ou coisa do tipo, mas que tem só umas 300 visualizações. Relato do meu pior date que eu tive. Oi, eu tenho 18 metros e eu vim falar sobre o pior date que eu já tive. Bom, tudo começou quando eu conheci um guri da mesma idade que eu. No Facebook namoro, eu achei ele legal e começamos a conversar. Só que ele tinha uns papos muito nada a ver. Ficava falando que ele era gatão. Não querendo falar nada, mas ele não era não raha. Mas enfim, importante ter autoestima. Apesar de tudo, era uma pessoa bacana. Mas enfim, fomos conversando e conversando. E aí a gente decidiu se encontrar no shopping aqui da cidade. Enfim, cheguei lá, se encontramos. Aí a gente foi almoçar. Gente, o guri não parava de comer raha. Ele comeu o combo do hambúrguer com a batata, um pratão de marmita, das girafas com uma colher de plástico parecendo um animal. Comeu um sorvete e ainda comprou umas balas finas. Fora que ele não prestou atenção em mim, ficou falando uns papos, bem nada a ver de rap de anime. Aí depois dessa comilança toda, ele ficou andando. Ele falava mais com o pessoal do shopping do que comigo. Até aí tudo bem. Aí ele me inventa de pegar aqueles carrinhos, sabe? De criança e ficou dirindo. As pessoas tudo olhando para mim com uma cara, que vergonha raha. Aí tá, depois disso, ele queria comprar um patinete. E ainda ficou mais meia hora falando com todos os vendedores do shopping. Bom, pelo menos ele comprou um chocolate e uma flor para mim. Mas meu Deus, e que encontro péssimo. Aí 5 dias depois, ele falou que tava com outra, mas que iria continuar gostando de mim. Gente, que decepção rara. Aí cara, eu prefiro me envolver com pessoas da minha idade. Mas olha, tá difícil, viu? Cada gente que me aparece. A juventude está doente, o mundo das garotas de hoje em dia é irreal. Saí da faculdade mais cedo e me arrumei logo para treinar. Cheguei na academia umas 17h30, não é meu horário habitual. Então tinha muita gente que não conheço. Muito jovem de 18,19, 20 anos. Fui fazer minha mobilidade, que demora uns 15 minutos, e 2 garotas, que não aparentavam ter mais de 20 anos, estavam próximas, compartilhando as experiências amorosas uma para a outra, ignorando que havia ali em certa medida uma disputa sobre qual relacionamento lhes oportunizava as melhores experiências, enquanto uma criticava a outra, sob o pretexto de estar preocupada com a entrega exagerada do fulano. A criticada mencionava com certo deleite que o cara tinha comprado uma passagem internacional para ela e ia viajar, e o rolê teria custado a ele 12 mil reais, e ela não vai gastar um tostão. Por sua vez, a ouvinte e crítica disse que estava com um cara de Fortaleza à academia em Salvador. E como elas falavam em faculdade também, presumo que mora aqui, que quinzenalmente lhe proporcionava viagem por conta dele e boas festas, restaurantes, etc. Nenhuma das duas mencionou a idade dos caras. Mas a questão aqui é outra que, jovem de 20 e poucos anos tem essa condição? Tudo girava em torno da grana. Aspectos comportamentais sequer foram mencionados. Gente, a juventude tá pirando. Confesso que me afetou porque tô começando a ganhar dinheiro agora e me fez perceber o quão tolo eu fui a flertar com o movimento hippie, negar o dinheiro e tal. E talvez isso explique muita coisa na minha vida, sobretudo o recalque do sentimento de rejeição e não saber lidar com pessoas que hoje se aproximam de mim, sobretudo mulheres que não me viam no radar. Me deu certo nojo, confesso. Uma menina que nada construiu na vida e aceita assim o cara gastar com ela isso, sabendo como o mundo é. Passa que recado? Sinceramente, cada vez mais a minha régua sobe, e nem é porque sou o fórum ou me acha. É porque a média das pessoas hoje em dia é deprimente. Os Simpsons acabaram depois de 36 temporadas. Uma série 36 temporadas, centenas de episódios, um filme,
milhares de produtos licenciados e um impacto gigantesco para a cultura popular dos Estados Unidos e atingia outros países. Chegou ao fim sem nem ter tido uma despedida especial, quando nem estava mais nas mãos de sua empresa original. Me parece estranho como tem pouca gente falando sobre isso. Pesquisei sobre no YouTube, e o único canal grande falando a respeito era o Gigaton Games. De resto, só short e alguns vídeos com menos de 1000 visualizações. O encerramento da série foi há 4 dias e deve ter muita gente que ainda não ficou sabendo. Alguém aqui ainda acompanhava as temporadas novas? Confesso que não assisti quase nada depois da 25 graus Celsius. Sei que o consenso dos fãs aqui já tinha décadas que o charme da série tinha ido embora, e eu concordo. Será que uma nova série vai ser criada para continuar a satirização da sociedade estadunidense com uma história de linha do tempo flutuante? Será que vai ter reboot no futuro? Será que a série vai ficar encerrada por muito tempo? Sou por considerar mensagens traição? Eu sou mulher 22 e tava com um cara de 31. Ele me fazia muito feliz e eu me entreguei de verdade. Estávamos morando juntos e planejando casa e filhos. Porém, tem um detalhe rápido. Quando ele começou a dar em cima de mim, ele namorava uma garota, morava cá. Ela também, e essa mina grava conteúdo 18. Na época ela veio fazer texto porque achou ele mandando mensagem para mim. Enfim. Anos após eu acabei me apaixonando por ele e virando namorada, inclusive morando com ele assim como ela. Só que há uns 2 meses eu peguei no celular dele. Não sou que o menta, nem acho legal vigiar celular dos outros. Lealdade não deveria ser forçada. E basicamente o que achei foram umas 1000 conversas dele mandando mensagem para mulheres tipo aquelas caras sessão doente que manda mensagem mesmo, sem a mina responder. No dia eu fiquei mas não tive coragem de terminar porque, de acordo com ele, isso não dói traição porque ele não beijou nem saiu com ninguém e tal. Mas a partir daí, eu sempre olhava o céu dele, acabou com minha confiança. Achei ele de pau duro, olhando a foto da ex. Enfim, muita coisa. Ontem eu achei de novo ele mandando mensagem para a mulher e falando com ela coisas sexuais que ele falava para mim também. Isso foi o fim. Peguei umas coisas e vazei de lá. O pior é que ele e todos da família não consideram traição. Ele fala como se eu fosse a louca e a mãe dele diz que todo homem é assim, etc. Eu tava morando com ele, mas larguei tudo meu lá porque não quero viver uma mentira e não quero mais me decepcionar sabendo que ele deseja e vai atrás de qualquer uma. Eu sou por considerar tudo isso uma grande traição e humilhação? Deveria dar outra chance? Olhem a foto da última mensagem que ele mandou. E nisso eu estava com ele no hospital. Vou passar muito perrengue e por me separar e ficar sem casa. Mas prefiro isso que viver assim. Sou por discutir com meu marido por ele não me citar no jornal? Olá! Eu 27 metros, ele 33 homem. Ele foi entrevistado no jornal do trabalho dele que falava sobre sua vida fora do trabalho. Ele citou sobre seus passatempos, suas viagens e mandou fotos. Em uma parte do jornal, cita que ele faz muitas trilhas e que ele não faz sozinho, faz trilhas com suas filhas, nossas 2 crianças. Porém, eu também não fui citada. Perguntei para ele o porquê de eu não ser citada na entrevista dele. Ele disse que era bobagem minha, que isso não tinha nada a ver. Era uma entrevista que todo mundo do trabalho dele vai ler e vai representar a vida dele, e eu não estou. Eu apareço rapidamente em um vídeo dele postado, que inclusive nem dá para saber o que é ali. Me sente completamente desvalorizada, porque eu o ajudo a ser quem ele é. Parei minha vida de trabalho por nossas filhas e só faço minha graduação à distância, por isso, estou aqui cuidando dele e da família dele. Ele disse que me citou lá, mas não escreveram. Não tinha como o editor não me citar. Ele fazia perguntas e ele respondia. O texto foi feito a partir daquelas respostas. Bom, não foi um problema de briga nem nada, mas estou chateada por dentro por isso e repensando na minha importância para ele. Vocês acham que fui meio de ter achado isso ruim? Sou por não querer namorar uma mulher que traiu o marido? Eu homem, 30 anos e ela mulher, 38 anos e nos conhecemos pelo Instagram. Tudo o que eu sei sobre o relacionamento dela foi o que ela mesma contou e foi o seguinte. Foi casada por 15 anos, o marido era ótimo para ela, mas ela disse que o amor não era mais o mesmo, mas que ainda amava. Eles muito religiosos,
Vale ressaltar, o motivo dela morar no estado em que também moro foi inclusive por uma missão da igreja com o ex. Ela começou a frequentar uma academia nova e um Percy começou a dar em cima dela. Ela disse que cortava as investidas, mas nunca contou nada disso para o marido, que frequentava também essa academia ocasionalmente. Em algum momento ela disse que cedeu, traiu o marido e transou com o Percy, pois o mesmo havia feito milhões de promessas. Após conseguir transar, o Percy vazou e deixou o Beau com ela. O marido descobriu a traição, mas quis perdoar. Ela preferiu separar, foi escorraçada da igreja, dos ciclos de amizade e ficou sozinha na cidade. Ela é do sul e está morando na mesma capital do Nordeste que eu. E desde então tá aí na vida pagã. Hoje ela diz ter ódio do Percy e Ed como se a culpa fosse a exclusividade dele por dar em cima de mulher casada e blá blá blá. Ela ainda malha na mesma academia em que o Percy trabalha. Diz que não saiu porque gosta de lá e que na época não contou para o marido das investidas do Percy pelo mesmo motivo. Diz que só ela sairia prejudicada se tivesse contado, pois teria que sair da bendita academia. Bom, eu fui sincero e disse que não quero nada sério porque simplesmente ela não é confiável. Além do erro, ela ainda acha normal frequentar o mesmo ambiente que o Percy. Ela ficou pé da vida comigo, fez drama e chorou dizendo que as pessoas a julgam muito sem saber. Mas enfim, eu não cedi e terminamos. Eu sou o